Sejam muito bem-vindos ao maior podcast exclusivo para mentoras e palestrantes. Nesse projeto, mais um dos meus projetos de milhões, nós vamos dar esse foco na marca pessoal dessas mulheres de negócio, com o intuito de fortalecer o posicionamento e, consequentemente, os seus negócios. Quem me conhece já sabe o quanto eu preparo esses projetos muito focada na minha missão de alma, que é criar a maior rede de mulheres que se transformam e transformam outras através do conhecimento. Hoje eu vou iniciar esse projeto com uma pessoa que sempre está nos meus eventos, eu sempre estou nos eventos dela. Nós temos uma parceria de longo tempo, traçamos essa trajetória de eventos, e de projetos aí juntas. Quando ela iniciou o podcast dela, inclusive, eu fui convidada para estar lá, então eu não poderia iniciar esse projeto com outra pessoa que não fosse ela. Ela é admirada, é visionária, é ambiciosa. Para algumas pessoas, esses adjetivos podem gerar críticas, mas são adjetivos que eu desejo ver em todas as mulheres de negócio. Hoje eu quero saber quem é essa mulher quando o aplauso acaba. Ivaniele Ferreira, você está preparada para responder sem personagem? Sem personagem. Hoje a nossa entrevista contextualiza aqui, conforme nós já conversamos, com as teorias do Carl Jung, do Napoleão Hill e com os 7 pecados capitais. Uau. Então, você que está já começando aqui com a gente, acompanhar esse podcast, fica até o final, porque você não faz ideia do que está por vir. Então, segundo o Jung, tudo aquilo que nós não enfrentamos em nós mesmos retorna como destino. Hoje eu não quero falar só sobre sucesso. Eu quero falar também sobre as sombras. E eu quero que você comece falando aqui pra gente como iniciou essa sua trajetória de mentora e palestrante. Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui nessa super estreia com você, sempre acreditei muito no seu trabalho, sou uma admiradora de toda a sua caminhada, do seu posicionamento, de toda a sua criação. Então, muito obrigada pela honra, porque é uma honra estar aqui fazendo a abertura desse seu projeto e que com certeza já é muito sucesso. Muito obrigada. Ser mentora, eu falo que a minha jornada me tornou essa pessoa que eu já era, mas nem sabia que eu era. Eu falo que nós já somos mentores desde quando nós vimos este mundo, Mas quando vem as adversidades da vida, eu nunca fico focada para essas adversidades. Eu sempre olho e me pergunto de que forma que eu posso mudar esse contexto. Então, foi exatamente dentro de uma sala de aula que eu me via com conflitos daquele ambiente tão fechado, pouco elaborado. E eu falei assim, eu quero mudar a minha vida, quero mudar a minha carreira, eu quero mudar a minha jornada. Na sequência veio pandemia. E a minha empresa ela acabou tendo que fechar. E de forma assim, muito imediata, eu falei assim, vou começar a falar na internet para as pessoas que se conectam com a minha história. Então, ser mentora, na verdade, foi o meu público, que me deu esse prestígio de estar acompanhando, direcionando e contando um pouco da minha jornada. Então, foi exatamente esse movimento, de pandemia, em meio a várias adversidades, que você tá ali num nível de crescimento e você começa a ter conflito com uma pessoa que você já não se vê mais nela. Então, eu costumo dizer que essa foi até a minha sombra, Eu comecei a falar assim, eu não sou mais essa pessoa. É um processo bem, interno, é bem intrínseco. Assim. E você, imediatamente, quando olha para essa sombra, você já começa a trazer aí a sua essência. E assim, é um fluxo, Exatamente. E foi exatamente esse movimento que aconteceu comigo. Que fantástico. Eu falo que a pandemia, ela foi um divisor de águas
para muitas mulheres, para muitas pessoas, no geral. Porque foi na pandemia também que eu comecei a fazer o que eu faço hoje. Olha né? só. Quem me conhece sabe que eu sou engenheira agrônoma, sou mestre em estudos rurais, sou doutora em produção vegetal, tenho mais de 10 anos de experiência na docência, mas em 2021 eu me descobri no digital e me dei conta de que, fazendo esse trabalho que eu faço hoje, eu estava unindo a minha paixão com a minha vocação. E aí eu falei assim, olha, eu tô gostando tanto do que eu estou fazendo, é algo que tá me deixando tão realizada e eu acho que é nisso que eu devo focar. E foi aí que eu comecei essa trajetória aí como palestrante, como mentora. E hoje estamos aqui, né? Nessa caminhada. Então vamos lá, começando aí pela soberba, né? O primeiro pecado capital, que é muito a inflação de ego. Na psicologia analítica, soberba pode ser vista como ego inflado. O que faz você diferente da maioria das pessoas? Ângela, eu falo que todos os dias eu aprendo com a minha vida. Eu falo que o maior livro e o que eu preciso ler todos os dias é a minha própria história. Quando você me mandou o briefing, né, que tem o quê? Um dia ou foi 2 que eu te respondi o briefing, eu trouxe respostas por aquele momento com os aprendizados que a vida me trouxe até aquele dia. E hoje os meus conceitos, eles acabaram até mudando, sabe? Sim. Então, todos os dias a vida me ensina algo diferente. E eu vejo que a humildade de reconhecer que sucesso não é sobre subida. Sucesso é sobre dar um passo atrás, descer mais quando for necessário, exatamente. Né? E sempre nos consultar. Até que ponto eu estou com esse ego inflado? Inclusive, tem um livro que eu amo esse livro, eu já li ele pela 2ª vez, onde fala que o nosso maior inimigo é o próprio ego. Então, quando eu começo a não alcançar os resultados que eu decidi alcançar, eu começo a interpretar que existe algo em mim e não sobre o outro, sabe? Então, eu construí essa humildade de fazer uma consulta interna em mim mesma e voltar um pouquinho e começar de forma diferente, né? Deixando para trás esse ego inflado, porque somos seres humanos, embora somos seres trinos, né? Mas nós temos aí um eu que grita muito o tempo todo e que quer ser validado. Eu falo até por conta do meu próprio perfil comportamental. Como especialista em comportamento, eu me analiso profundamente. Então, eu fui aquela pessoa que foi feita para ser validada o tempo todo. Isso é um perigo muito grande. Exatamente. Então, quando não é validada, eu perdi a energia, né? Até para os meus próprios projetos. Então, eu comecei muitas coisas e não dei continuidade. Por quê? Porque não houve validação. Então, eu parava. Então, eu fui percebendo o quanto que eu estava dando energia para isso e o ego estava assim, né? Já inflamando a tempo de virar até uma infecção. E aí eu voltei para trás. Então, eu acho que o que me diferencia hoje é essa percepção, né? E aí, na sequência, uma tomada de decisão e a mudança de rota. Eu mudo a rota. Isso é muito sábio, né? E é um momento, assim, de muito autoconhecimento para você se dar conta disso, né? Exatamente. Então, você disse o que faz você diferente, né, de outras pessoas. E eu falo que o que me faz diferente de outras pessoas é o desejo incessante que eu tenho de transformar vidas e com execução. Eu sou muito mão na massa, eu tenho muito isso, né, de colocar a mão na massa. E nós temos alguns projetos que nós começamos a desenvolver desde o final do ano passado, que é muito isso, é de colocar a mão na massa, é de colocar a nossa equipe para executar coisas que eu vejo que a maioria das mentoras e palestrantes tem dificuldade. E um desses projetos é a Parceria de Milhões. Nesse projeto, nós colocamos o nosso time de closer para fazer venda das mentorias das mentoras que são nossas parceiras, com foco na meta mínima aí de 50 a 100K por mês. Eu já vou aproveitar esse momento aqui, né, para fazer uma CTA chamando quem está nos acompanhando aqui para conhecer mais desse projeto e se quiser saber como participar, clique em algum lugar aqui desse vídeo ou comente aqui, eu quero, eu sou estratégica.
Muito estratégica. Você ama o que faz ou ama o status que isso dá pra você? Eu amo o que eu faço. Eu falo que esse amor, ele é medido na medida daquilo que você consegue fazer até de graça. Então, o que eu faço hoje, eu já fiz e faço ainda até de graça. Isso é pela intensidade do propósito. Então, eu identifico que é um amor que eu decido todos os dias e ele vem permanecendo e crescendo cada vez mais. Então, eu amo o que faço. Maravilha. Isso é quando você já tem certeza da sua missão de alma. Exatamente. Eu falo que todos nós temos a nossa missão de alma. Missão de alma não é a mesma coisa que missão de vida. Missão de alma são os nossos talentos, é o que nós viemos fazer nesse mundo. Nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui para deixar o nosso legado, para executar o nosso propósito, né? Nós estamos aqui para fazer algo que é preciso passar por uma jornada muito densa para nós nos darmos conta do que é isso. E eu falo que quem não descobre qual é a sua missão de alma fica uma pessoa frustrada, porque ela não faz exatamente o que satisfaz lá no fundo da sua alma, né? E eu falo que é muito poderoso quando chega nesse momento da sua vida que você sabe qual é essa sua missão de alma. E tem um livro em que eu escrevi sobre marca magnética, né, marca pessoal magnética, e que eu falo exatamente isso. O primeiro princípio para a construção de uma marca pessoal magnética é você saber qual é a sua missão de alma. Quais são os seus talentos? Por que você está nesse mundo? Deus colocou você nesse mundo para fazer algo muito mais grandioso do que você imagina. Isso é a sua missão de alma. E por isso que o seu corpo, ele consegue se movimentar na direção para encontrar até o propósito, Exatamente. Né? Porque o que movimenta o corpo é exatamente o que sua alma carrega. Exatamente isso. Eu sou uma pessoa que eu não romantizo pobreza, porque escassez para mim não é virtude, é limitação. Pobreza para mim nos submete aos mais diversos tipos de violências e humilhações. Agora eu quero saber de você. O que você não romantiza? Eu não romantizo maternidade. Muito bom. Muito importante essa temática. Sim. É muito importante. Eu não romantizo a nossa jornada de empreendedora, empresária. Eu não romantizo nada disso. Porque quando a gente fala assim... eu tiro férias quando eu quero, eu tiro férias quando eu posso, eu faço o meu horário, eu faço o que eu quero. Gente, não é nada romântico isso. Nada. Né? Eu falo que o empreendedor, ele carrega tanto na alma o seu propósito que por onde ele anda, ele ainda trabalha. Ainda trabalha. Porque eu, Ivanieri, aprendi uma coisa. Tudo pra mim vira conteúdo. Tudo pra mim vira conteúdo. Eu estava hoje em uma audiência e confesso que estava lá focada em resolver o meu problema, mas ao mesmo tempo eu analisava o perfil comportamental, desde o juiz até os diversos advogados e réu que estava ali, todo mundo que estava participando, e eu fiquei tirando inúmeras conclusões daquilo. Então, assim... Eu não romantizo maternidade, eu não romantizo empreendedorismo, eu não romantizo essa vida de empresário, porque não é romântico. Não é romântico. Não é romântico, meu amor. Nós estamos aqui hoje, mas ninguém sabe o que nós já passamos, o que ficou lá pra trás, né? Então, Exatamente. Não existe isso. Então, eu não romantizo essas 3 áreas hoje na vida. Muito bom, muito bom. Gente... foi bom você tocar nesse ponto aí, porque a maternidade não é fácil. Empreender também não é fácil, sobretudo para nós mulheres, né? Que temos tantas outras funções. Uhum. E, de fato, se fosse também uma coisa muito fácil, todas conseguiriam, né? E empreendedorismo não é para todas. A própria jornada enquanto palestrante, por exemplo, não é nada romântico, nada né? romântico. Só a gente sabe o que a gente sente para subir no palco, para organizar, estruturar uma palestra. Exatamente. A vida de mentora, o que as pessoas constroem, né? A expectativa que elas têm sobre nós. Então, não é nada romântico. A gente tem todo um processo para entregar isso aí. Exatamente. Eu sempre digo que há perfis de pessoas que eu não quero ter por perto em nenhuma esfera da minha vida. Eu não suporto pessoas injustas, pessoas ingratas, pessoas que fingem ser o que não são.
Esse tipo de pessoa, eu, por exemplo, jamais vou querer na minha equipe. Agora eu quero saber de você. Quem jamais trabalharia com você? Ângela, hoje eu tenho investido profundamente em gente. Eu falo que o futuro do mundo nos negócios é conhecer mais e melhor sobre pessoas. E pessoas tóxicas é o que realmente me afasta, me retém, né? E hoje eu consigo identificar isso em uma única conversa. Então, eu já demito essa pessoa. Até como cliente, por exemplo, hoje em uma das minhas empresas, por exemplo, eu já oriento o meu time a dispensar clientes. Então, assim, nem o cliente e nem parte do meu time são dispensados. Então, eu não suporto. Olha, eu falo de cliente tóxico, cliente errado, que não é o cliente ideal para você, é um cliente que custa muito caro. Muito caro. É preferível você ficar com a agenda vazia do que ter esse tipo de cliente. Porque você investe ali seu tempo, você investe sua energia e no final você começa a ter ali um embaraço devido a não ter feito uma estratégia bem feita no início e vai levando aquele problema e... Exatamente. E eu tenho falado também, Van, a nossa saúde mental não tem preço. Não, de forma alguma. Valor nenhum paga a nossa saúde mental. Então, eu falo para as mentoras que o primeiro passo para pegar qualquer cliente é fazer primeiro um diagnóstico. Isso. E nesse diagnóstico fazer não só a análise do negócio, mas a análise do perfil. Eu também tenho enfrentado com esses meus projetos umas situações assim que se eu não tivesse clareza do perfil de cliente que eu quero ter perto de mim, eu já estaria louca, porque é um povo extremamente tóxico, algumas que chegam para mim desaforadas e assim, desrespeitosas. E ali, com esse tipo de pessoa, eu nem prossigo, nem call eu faço. Eu já demito imediatamente. Já demite rapidinho. Não entro nos meus projetos, porque não tenho interesse de me intoxicar com aquele nível de toxicidade que a pessoa está. Essa é a verdade. Então, vamos lá para o segundo pecado capital, que é a avareza. O medo da escassez. A avareza, psicologicamente, né, segundo Carl Jung, né, nós podemos fazer essa contextualização com as teorias dele, pode revelar insegurança primitiva. O que você teme perder? A minha fé. A minha jornada de vida em si, não só da profissional, mas a minha vida pessoal. A minha fé é o que sustenta toda a minha estrutura. Então, isso é o que eu temo a perder. Então, todos os dias eu procuro nutrir a minha mente para me blindar dos ataques externos, principalmente. Até quando você falou sobre a questão da escassez, esse fluxo de pobreza que não é sobre dinheiro, né? Eu falo que pobreza é sobre mentalidade. Então, eu me blindo muito nisso, porque você encontra pessoas desprovidas de fé, pessoas desprovidas de conhecimento, pessoas cheias da arrogância, da ignorância. E isso é um risco muito grande pra gente. Então, eu temo muito em perder a minha fé, porque tudo que eu alcancei até aqui, chegar onde eu cheguei até hoje, de verdade. Houve o meu trabalho, houve todo o meu movimento, toda a minha energia, mas houve fé de saber que eu iria chegar naquele determinado lugar que só os meus olhos conseguiam enxergar. Né? Não era nada natural para as outras pessoas. Eu não poderia nem compartilhar. Sim. Então, assim, todos os meus projetos, assim, os mais disruptivos, inclusive, eu tive que acreditar que era para mim, que eu ia conseguir, que eu ia dar conta e alcancei. Aí, quando eu cheguei lá, eu falei assim, uau. Então, assim, a fé para mim é o que sustenta toda a estrutura. Bom, eu já tenho medo de perder o meu entusiasmo e a minha fome por crescer dia a dia e faturar cada vez mais. Sou leonina, governante, colérica, eu sou dessas. E eu tenho falado que nós mulheres precisamos superar muitas crenças, porque nós fomos educadas, a maior parte da população foi educada para acreditar que o dinheiro é coisa ruim.
Né? E dinheiro é tão bom, gente. É tão bom. Então, nós precisamos colocar na cabeça Sem das ele, não tem nada. Não tem experiência, não tem looks maravilhosos, não tem sapatos maravilhosos. Não tem. Não tem qualidade de não verdade. Tem qualidade de não vida, tem. Não né? tem. E eu tenho falado isso. Nós precisamos de fortalecer cada vez mais a mentalidade empreendedora, a fome por resultados nas mulheres, para fazer elas entenderem que o dinheiro entenderem, né, que o dinheiro está solto aí no universo e que elas precisam ter estratégia para fazer esse dinheiro chegar nas mãos dela. E uma pauta que eu levanto, né, uma bandeira que eu levanto no meu posicionamento é chamando essas mulheres para se colocarem nesse mundo, sobretudo no digital, como mentoras, seja vendendo o seu conhecimento advindo da academia, seja advindo da experiência, né, da expertise que tem no negócio e transformando vidas, né? Isso também é alinhado com a minha missão de alma de criar maior rede de mulheres que se transformam e transformam outras através do conhecimento. E nós temos um projeto também, né, com o objetivo de colocar a nossa equipe para ajudar essas mulheres a alcançar cada vez mais resultados. Nós temos a Mentoria Soberana 10D. Nesse projeto, nós assumimos a responsabilidade de criar um método para essa profissional, seja com base na expertise, seja com base no conhecimento acadêmico, na história de vida, nos resultados que ela tem, para criar uma mentoria, né? Criamos o método, criamos a mentoria, colocamos essa mentoria na plataforma e ainda colocamos o nosso time de close para fazer as vendas. É mais um projeto que quem está vendo esse vídeo aqui, né, quiser saber mais, pode comentar eu quero ou clicar em algum lugar nesse vídeo, porque nós vamos dar a oportunidade de saber mais sobre ele. Outra coisa que eu quero perguntar para você aqui é sobre dinheiro. Dinheiro, para mim, é proteção, sobretudo contra humilhação. Eu já fui uma pessoa muito humilhada por ser pobre. E essa minha fome por dinheiro, por resultado, é sobretudo porque eu falei que eu queria dar um tapa de luva na sociedade, em muitas pessoas que me humilharam muito por eu ser pobre. E dinheiro para você é proteção também? Ai, Ângela, dinheiro para mim é muito bem-vindo, né? É o que me traz segurança, é o que também me traz proteção. E assim, eu sempre tive uma vida muito, muito leve, sabe? Com pouco histórico de necessidade. Eu tive um histórico de necessidade quando eu escolhi viver com a minha própria soberba. Sim. Então eu entendi que a falta dele era uma dor muito grande. Principalmente Sim. Quando eu precisei alimentar o meu filho, eu não tinha dinheiro para comprar o leite para o meu filho. Então isso eu senti na pele o que é realmente a força do dinheiro. E é muito bom ganhar dinheiro. Né? É muito bom quando o dinheiro vem assim com facilidade para nossa vida. É uma das maiores recompensas do nosso trabalho, porque ele nos dá também acesso. Sim. Muitos acessos. Exatamente. Né? Então, o dinheiro para mim é segurança, é proteção e é muito bem-vindo. Muito bem-vindo, exatamente. Então, falando em dinheiro, né, para mulheres que querem faturar alto no digital, um dos pilares importantes, que inclusive faz parte do meu posicionamento, né, dos meus métodos, é o posicionamento. E o nosso método de construção de posicionamento é com a estratégia dos arquétipos, né, os 12 arquétipos de marca, segundo a teoria de Carl Jung. E um projeto que nós temos com o objetivo de construir esse posicionamento e colocar novamente o nosso time de close para assumir a responsabilidade de vender as mentorias de quem vem para esse processo de construção do posicionamento conosco, é o posicionamento premium com arquétipos. Então, nós pegamos a mentora, fazemos a análise do posicionamento, fazemos o teste de arquétipo, fazemos um manual de posicionamento, construímos esse posicionamento, acompanhamos de perto tudo isso e em seguida nosso time entra para fazer as vendas. Por quê? Se você não tem um posicionamento estratégico que atrai exatamente quem você quer, você pode ofertar de graça que ninguém vai querer. Então é preciso colocar na sua frente as pessoas certas para você vender. Então no nosso projeto a gente faz a construção desse posicionamento para tornar a mentora um imã dos melhores clientes, né? Clientes certos, que eu chamo aí. Vamos então para a inveja. Para Carl Jung.
inveja muitas vezes é projeção. Mas será se é mesmo? Porque eu sou uma pessoa que eu falo assim, as pessoas costumam dizer que quando você está criticando é porque você está com inveja. Eu critico, né, como uma pauta no meu posicionamento, a vulgaridade, porque eu entendo que nós mulheres, nós temos muito mais coisa relevante em nós do que o nosso corpo. E eu não gosto de ver, me incomoda ver as mulheres apelarem demais para a vulgaridade, porque acham que só vão se fazer vista sendo assim. Você acha mesmo que a inveja é essa sombra projetada? Ângela, como você já validou isso no início, a inveja faz parte de um movimento pecaminoso na humanidade. Então, em algum momento, eu e você, nós vamos ter essa sombra da inveja. A diferença é saber como lido com isso, porque ela chega. Sim. Eu não vejo sempre, necessariamente, como essa projeção. Sim, eu também não. Não vejo como essa vejo. projeção. Eu vejo como percepções. Sim. Percepções. A minha percepção é, por exemplo, o que me incomoda no outro? Na verdade, é a falta de conhecimento. Me incomoda Sim, porque, também me incomoda. às vezes, você não consegue conversar com alguém porque essa pessoa, ela, sem o conhecimento, desprovida do conhecimento, ela se torna ignorante. Então, não compensa, às vezes, nem você sentar para conversar. Exatamente. Enfim, eu acho que nós precisamos nos nutrir com essa habilidade sobre as habilidades que nós temos na nossa alma, né? Sim. Porque isso vai nos nutrir de certa forma para olhar para o outro e saber validar o que o outro faz ou até ajustar algumas coisas no posicionamento do outro. Sim. Né? Sim. E inveja é algo que a gente consegue perceber de forma muito imediata. Sim, sim. Então, quando alguém não valida aquilo que eu faço, pelo menos ela fala: você precisa só ajustar essa rota para ficar um pouco melhor o teu trabalho. Então, você vai percebendo, né? Eu falo que inveja, cara, é assim, mata. Exatamente. Mata sonhos, inveja destrói pessoas, né? Inveja nos destrói. Sim. Né? O invejoso, ele destrói a si mesmo. Exatamente. Eu até gosto muito de validar uma palavra bíblica, que a inveja resseca os ossos. Então, isso pra mim é assim, eu preciso me blindar todos os dias, nutrir meu cérebro, nutrir meus pensamentos, nutrir minha mente, para que isso não fique em mim. Sim, sim. Quando ela chegar, eu simplesmente olhar de forma diferente, mudar aí a minha percepção e seguir com as minhas competências. Exatamente. Porque nós somos seres habilidosos, maravilhosos, nós somos seres perfeitos. Exatamente. E uma coisa que eu gosto de sempre reforçar, nem sempre quando a pessoa faz uma crítica, é porque ela tá com inveja. Talvez é uma pauta do posicionamento dela. Então, assim, é porque as pessoas têm mania de rotular. Se falou isso, é porque tá com inveja. Talvez não seja, talvez seja. Mas na maioria das vezes, nem é posicionamento, gente. É estratégia, sobretudo no digital. É porque, assim, hoje a gente tá tendo um número muito grande de conteúdos, né, na internet, no Sim. digital. Hoje a gente tem psicólogos sem formação, a gente tem psiquiatras sem formação, a gente tem coaches e coaches, Temos. a gente tem psicanalistas, a gente tem um mundo cheio aí de pessoas que, através das suas experiências, se idealizam expert em alguma Sim. coisa e dá seu ponto de vista. E aí, as pessoas pegaram isso pra eles, de que foi o que você acabou de falar sobre a projeção, né? Você critica porque você tem inveja. Você fala porque você tem inveja. Você tal porque tem inveja. E, cara, não é nada disso. Nada disso, sabe? gente. É exatamente o que você falou. É sobre um posicionamento. Então, Um ponto de vista. um ponto de vista. Você quer ganhar como? Cada um só entrega o que tem. Eu penso assim. Sim. Então, a vulgaridade, por exemplo. Por que hoje a gente está vendo um meio feminino muito vulgar? Quer ganhar o mercado a qualquer custo. Porque a gente só entrega o que a gente tem.
Se eu não tenho um conteúdo de conhecimento, eu não valido minhas experiências e eu tenho o corpão, claro, eu vou usar o corpão para ganhar o mercado. Exatamente. E tá tudo certo, né? Então, Cada um com sua estratégia. cada um com sua estratégia. Mas, por exemplo, você que trabalha com posicionamento, que valida essa questão da estrutura arquetípica, Sim. eu acho que vale muito a pena você sempre estar trazendo essas pautas. Sim, Né? sim. Eu gosto muito, inclusive, quando eu vejo teus conteúdos lá sobre essas pautas, eu paro pra ler, eu paro pra te ouvir, porque, cara, agrega muito valor pra gente, inclusive, enquanto mentora, enquanto palestrante, até pra alinhar a nossa conduta, né? Exatamente, porque isso é muito decisivo para o tipo de público que nós vamos atrair. Exatamente. Então, assim, se você se porta com vulgaridade no seu posicionamento, é um público que gosta disso que você vai atrair. Então, assim, para vender mentorias, por exemplo, não vai, gente. Não dá. vai. Eu acho bacana que a gente, né, já teve muita experiência de trabalho juntas. E eu acho bem bacana que quando você tá ali na parte estratégica, você analisa profundamente o que eu tô te contando. Sim. E aí, quando a gente vai para aquele projeto, você imediatamente fala assim, olha, eu acho que agora a gente precisa trabalhar seu lado heroína. Pelo que você tá me contando e tal. Então, isso vai construindo ali, não é nem um personagem, mas é aquele movimento da minha história de vida que vai validando e ajustando tudo aquilo. Sim. Aí você imagina, né? Eu tô lá naquele perfil, naquele momento do arquétipo de heroína, mas de repente eu decido virar uma governante, depois eu decido entrar aí pra esse lado um pouco vulgar, né? Sim, pra rebelde. Então, cara, você acaba complicando até o trabalho. Exatamente. Que você tá ali desenvolvendo com tanta estratégia para que a gente realmente fature com aquilo, né? Então, tem que estar muito alinhado, tem né? que estar muito alinhado. Para não trazer ruído no posicionamento. O que você critica